Programa Canteiro de Obra. Oferecimento: Arraiz Construtora e Incorporadora, construindo com qualidade. Lau Boutique, vestindo você. Distribuidora Campeão, seu ponto de apoio. Gelson Veículos, pensando sempre no melhor para você. Guarabidros, especialista em fechamento de varanda. Nacional Sol, energia inteligente. Ligue 99887-3443. Doutora Maria Eduarda Pereira, odontologia e harmonização orofacial. E Casa Praia do Morro, Guarapari, sua melhor escolha para a temporada. Seja bem-vindo a mais um programa Canteiro de Obra, onde você entende engenharia na prática. Vejam o que preparamos para vocês. Vamos falar sobre um tema muito importante nas construções, laudo técnico de reforma, com a engenheira Denise Duarte. Não saia daí, o programa Canteiro de Obra só está começando. Estamos em Vila Velha e vamos falar sobre laudo técnico de reforma e sua importância. Confira! E ao meu lado, a colega engenheira civil, engenheira de segurança Denise Duarte. Ela que fez o laudo técnico de reforma desse apartamento e também é responsável técnica pela execução da reforma. Nós vamos falar um pouquinho sobre este tema. Denise, explica para todos nós como surgiu o laudo técnico de reforma. Então, Luciano, o laudo ele surgiu porque ele é uma normativa da NBR 6280 e ele nasceu por conta de um acidente que teve no Rio de Janeiro em 2012, no edifício Liberdade, que por conta de uma reforma mal executada no 9º andar, o edifício veio abaixo, trazendo outros 2 na lateral. Nesse acidente morreram 22 pessoas, sendo que os 5 desses corpos nem foram encontrados. E a partir disso, houve essa necessidade de criar normativas mais exigentes quanto a reformas em edifícios comerciais e residenciais. Você citou a NBR 16280, né? Que é uma norma da ABNT. Essa NBR, ela é lei? Não. Ela, a grosso modo dizendo, NBR não é lei, né? A norma por si só não obriga ninguém a cumprir, a seguir ela. Só que, por conta do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, seção 4, ele diz muito claramente que qualquer fornecedor de serviço ele é proibido de fornecer qualquer serviço ou produto que não esteja de acordo com a norma técnica. Então, o próprio Código de Defesa, a própria legislação, torna a NBR ter uma força de lei. Entendeu? Sim. E a necessidade, né, com relação à segurança, nem precisa ser obrigatório, né? Eu acho que deve haver uma conscientização de todos os proprietários dessa necessidade desse laudo, né? E vamos para a próxima. Quais são os serviços que necessitam do laudo técnico de reforma? Então, abrange praticamente todos os serviços. Instalações elétricas, instalações hidráulicas, obviamente retirada e construção de paredes, permeabilização, serviços mais simples que ninguém imagina, que é envidraçamento de sacada, troca de piso. Tudo isso exige o laudo. É mais fácil dizer o que não exige, porque são serviços mais voltados para manutenção do que construção, que é pintura, gesso, a troca de uma porta, esquadria, e aí não é necessário. Mas a maioria deles é necessário o laudo. Então, Denise, você citou, né, a troca do revestimento piso, o fechamento de varanda, como necessário o laudo técnico de reforma, né? Mas esses dois serviços, eles não necessitam, né, não tem a ver com estrutural, nada disso. Então, explica para o pessoal por que precisa do laudo técnico para a reforma nesses serviços.
Primeiro, que a gente não pode contar com bom senso e conhecimento técnico de pessoas leigas para definir o que tem ou não problema estrutural. Aí a gente já blinda um pouco. E aí, citando troca de piso, por exemplo, todo mundo acha que é só trocar um piso e pronto, acabou. Mas aí você vai retirar esse piso, você vai usar que tipo de equipamento para retirar esse piso? É um rompedor que vai causar vibração na laje? Quantos quilos são? Tudo isso precisa ser avaliado. Aonde vai ficar esse entulho que foi retirado? Você não pode vir num apartamento desse aqui, retirar o piso e colocar o entulho aqui nesse canto. Porque aí sim está causando uma sobrecarga na laje que não foi previsto no cálculo estrutural. Aquela carga pontual ali. E aí mora o problema, por exemplo, aqui num apartamento como esse, retirada, ensacada e já descendo. Porque não pode ficar, ou você espalha na laje, não pode ficar acumulado. O envidraçamento de sacadas, além de ter que garantir que a empresa que foi contratada tem registro no CREA, tem o responsável técnico pela empresa, tem muitos envidraçamentos de sacadas, tem que ser de acordo com o regimento interno do condomínio, com a conversão de condomínio, de cor, espessura, tudo isso para não modificar a fachada do prédio. Então necessita-se de laudo por conta disso. Então essa parceria, né, proprietário, responsável técnico e condomínio, ela é muito importante para o bom desempenho da sua reforma, da reforma que você vier a fazer. Então nós precisamos nos conscientizar da importância do laudo técnico de reforma, né, Denise? Isso. Denise, vamos falar para as pessoas qual a responsabilidade que o síndico tem. Então eu costumo dizer que o síndico tem muito mais responsabilidade do que ele mesmo sabe, né? No caso aqui, para a obra, quando foi criada essa NBR em 2014, ela exigia até um pouco mais de responsabilidade do síndico, que eu considero injusta. Ele tinha responsabilidade de não só solicitar esses documentos, como também garantir e fiscalizar a obra de que ela estava sendo executada de acordo com norma e de acordo com laudo. E entendia-se que ele não tem esse conhecimento técnico para garantir isso. E aí a própria norma previa que ele contratasse um outro engenheiro para garantir que aquela obra que estava sendo executada por um engenheiro, que teve um laudo do engenheiro, estava sendo executada de acordo com a norma. E aí criou uma confusão imensa, porque existia discussão de quem era a responsabilidade do custo desse outro engenheiro, se era do proprietário, que obviamente ficava pesado, porque se você fizer que fazer uma reforma, tiver que contratar 2 engenheiros para executar, para garantir alguma coisa, o custo fica altíssimo, ou se o custo era do condomínio, que também existia muita discussão. E aí, por conta disso, teve atualização na norma que tirou essa responsabilidade do síndico, mas tirou a responsabilidade somente de fiscalizar e garantir, não a responsabilidade de exigir esses documentos. Inclusive, é só exigindo esses documentos que ele se respalda por qualquer responsabilidade que tenha na obra. Qualquer acidente com mão de obra, qualquer problema estrutural mesmo que tenha, o síndico não tem mais responsabilidade a partir do momento que ele se garantiu de todos esses documentos previstos na NBR 6280. Tá, e o proprietário do imóvel? Qual a responsabilidade que um proprietário, né, de um imóvel, seja ele comercial ou residencial, quando ele vai fazer uma reforma, qual é a responsabilidade dele, o que ele deve fazer? Pois é, aí o próprio proprietário com essa atualização ganhou mais responsabilidade, né? Ele tem que contratar um profissional para elaborar esse laudo técnico, apresentar todos os documentos que são necessários no plano de reforma, comunicar ao síndico a reforma e apresentar esses documentos, permitir que o síndico olhe, que ele acompanhe a obra sempre que quiser, inclusive direito do síndico. Muita gente pensa assim, não, minha casa não é assim, não. Se você está reformando dentro de um apartamento, é direito do síndico olhar aquela reforma, por segurança do próprio condomínio. Então é muita responsabilidade para o proprietário, tanto que eu falo muito isso. O cliente desse apartamento aqui, o proprietário, ele quando me procurou, querendo uma RT que o síndico tinha pedido a ele, porque é o que acontece normalmente. O síndico só solicita RT. Muitos deles não sabem ainda, é falta de conhecimento mesmo, sabe? Que existe essa norma, apesar de ela já estar quase 10 anos aí. Muita gente não sabe que existe, muitos síndicos, eu vejo porque eu fiz esse trabalho de conscientização e muita gente não sabe. Então o síndico dele solicitou apenas a RT. E aí eu expliquei para ele a necessidade do laudo e a importância do laudo.
por ele, o respaldo dele, porque ele fica respaldado por qualquer dano estrutural, já que foi feito um laudo ali, tá claro que não foi feito mudança em nenhum elemento estrutural, pelos condôminos, que existe o laudo provando que está tudo de acordo com a norma técnica, e pelo síndico. E esse cliente foi muito consciente e aceitou fazer o laudo porque entendeu a importância dele, porque aqui ele retirou paredes ali, daqui não eram paredes estruturais, mas ele não tem conhecimento técnico para dizer se tem problema estrutural. Ele mudou. Nem ele, né, e nem o encarregado, o pedreiro, que está para executar, tem condição de fazer uma avaliação dessa. Exatamente. Por isso que entra o profissional habilitado para isso. Né? Exatamente. Ele fez instalações, mudou todas as instalações elétricas aqui, então ele precisou passar conduítes dentro da viga. E aí muita gente pensa, é só um furinho numa viga desse tamanho, mas não é só um furinho numa viga desse tamanho. Tem um lugar, não é que você não pode furar a viga. Existe também uma NBR para isso. É um lugar certo para furar a viga. Você tem que preservar as seções negativas, os elementos negativos e positivos da viga. Você não pode furar nesses elementos. Tem que furar no meio, tem que ser 1/3 do tamanho da viga. Tem toda uma normativa que precisa ser seguida para não causar um dano estrutural. Denise, quais os documentos necessários para a elaboração do laudo? Então, normalmente a gente pede o projeto do edifício, os projetos estruturais, instalações hidráulicas e elétricas, o projeto da reforma que vai ser executada, o manual do proprietário, o regimento interno, e a gente consulta também o código de obra do município, né? Porque cada um tem uma normativa aí que precisa ser seguida para ser elaborado esse laudo. Então esse laudo demanda também do profissional um estudo, né, de toda a edificação e como vai ser executada essa obra. Isso não fala só o que porque a RT, né, é muito simples, porque ela normalmente não fala nem o que vai ser executado, só coloca ali reforma de apartamento. O laudo ele fala tudo, não, o que vai ser executado, como vai ser executado, como esses resíduos vão ser descartados, como a gente falou. Ele tem todo um escopo da obra, entendeu? Que traz mais garantia e segurança, tanto para o proprietário quanto para o restante dos condôminos. Denise, e também, né, numa reforma, todas as pessoas envolvidas, os profissionais liberais, eles devem ter um MEI. Se for empresa, essas empresas que vão prestar serviço aqui para o proprietário, né, de uma reforma, elas precisam ser registradas no CREA, porque isso vai trazer para o proprietário, para o condomínio, para o síndico mais segurança. Se houver algum acidente, alguma coisa, eles vão ter respaldo, né? Então é muito importante a contratação de empresas com registro no CREA. Isso. Agradecemos a participação da engenheira Denise Duarte, que colaborou conosco aí, passando as informações para vocês, pessoal. E também, se você for fazer uma reforma na sua casa ou em algum imóvel comercial, contrate um profissional de sua confiança ou entre em contato com o CREA. E agora eu tenho um recado para você que está procurando uma casa de temporada. A Casa Praia do Morro Guarapari é a sua casa de temporada. Ela tem uma excelente localização na cidade. É uma casa em alto padrão, com uma linda área gourmet com churrasqueira, além de uma área de lazer com piscina, 4 vagas de garagem. Esta casa duplex tem uma suíte master com hidromassagem, mais 3 quartos, todos com ar-condicionado, 2 banheiros social, um lavabo, uma sala de estar e 2 varandas. Ideal para você descansar e divertir com toda a sua família. Se você gostou dessa casa, acesse as nossas redes sociais e faça sua reserva. Casa Temporada Praia do Morro. O programa Canteiro de Obra de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. E se você quiser assistir a algum episódio do nosso programa, acesse o QR Code que está aqui na tela. E até o próximo programa. Tchau!